Vocês sabem que eu gosto de pedir, mas sabem também que gosto muito mais de ganhar. Agora eu quero que vocês avaliem a felicidade dos velhinhos quando recebem no final do mês a sua feirinha, que vocês promocionam essa felicidade. Só Deus é que quer nos pagar. E com certeza vocês são olhados por Deus. Que Deus abençoe a todos, que nos dê muita paz. Olá, queridos amigos, bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de Evangelho no Lar, promovido pela nossa casa, o Prozebem. É muito bom estar aqui com vocês, agradeço a todos pela oportunidade de aqui estar. E hoje, para começar bem esse domingo, nada melhor do que orar, né, meus amigos? Ler um pouquinho do Evangelho, trazer as reflexões que Jesus coloca para nós, de uma forma muito lúcida, a doutrina espírita nos traz as reflexões necessárias sobre esses diversos temas que tem no Evangelho. Então, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para quem desejar. Hoje sorteamos e caiu o capítulo 21, que é sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, esse é o tema da manhã de hoje. E para iniciarmos muito bem, vamos ler, fazer a nossa mensagem preparatória do ambiente, que está no livro Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino, tá? E a mensagem de hoje diz assim: a vida é um canto eterno de beleza. Os homens complicam a vida e dificultam a existência, porque se acreditam diferentes uns dos outros. Mas a vida é uma só, e os homens todos são irmãos. Portanto, não antagonize os outros. Distribua amor e compreensão a todos os que se chegam a você. Faça como o sol, que se dá a todos igualmente, em raios benéficos de luz e de calor. Então, a coisa linda, né? Para a gente começar o nosso domingo, a vida é um canto eterno de beleza, né? Nós que dificultamos a nossa existência, nós somos todos irmãos e muitas vezes por questões tão ínfimas, tão pequenas, e ainda que elas sejam graves, né? A gente tem que exercer a nossa tolerância, a nossa paciência, esse espírito cristão que o Cristo nos orienta, precisamos desenvolver, trabalhar o amor, o perdão. Então, nos colocamos uns como antagonistas dos outros, mas a vida em si, que Deus nos traz, é uma vida bela, é uma vida radiante. Então, vamos agradecer esse Pai por essa oportunidade? Vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece, quem desejar, né, se sentir mais confortável. Vamos fechar os nossos olhos para elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus. Vamos trazer agora para a nossa tela mental, para o nosso lar, o psiquismo do Mestre.
que certamente já está aqui, que foi Ele que nos disse que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ali Ele também estaria. E nós, queridos amigos, formamos agora essa egrégora que se concentra, que fixa sua mente em Jesus. Senhor Jesus, Divino Mestre amado, Divino Mestre amigo, Pastor das nossas almas, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos a oportunidade de nos reunirmos neste momento maravilhoso de amor, de paz, de serenidade, para refletirmos sobre o teu Evangelho. Rogamos, Senhor, que o Senhor se faça presente em nosso lar, em nossa morada, em especial na morada mais importante, que é a morada interior, é a morada que fazemos em nossos corações. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós os teus fluidos salutares, benéficos, para que possamos refletir de uma forma positiva à luz do Evangelho. Inspira-nos, Senhor, envolve-nos com a tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, amigos. Então vamos começar. Nós sorteamos o tema da manhã de hoje e caiu para a gente o capítulo 21, que é Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a primeira parte, o primeiro tópico, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Para quem não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, recomendamos que faça a compra. Essa obra é básica, é essencial para o Evangelho no Lar. É um livro realmente de cabeceira, junto com o Livro dos Espíritos. E nesse preparo, mas para quem não conhece, Kardec ele sempre inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, começando com uns trechos do Evangelho que vai se relacionar com o tema que ele vai discorrer, e depois ele comenta e tem as instruções dos Espíritos. Então vamos começar lendo a parte dos Evangelhos. Olha só o que ele traz aqui. O primeiro, no item 1, é o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45. Olha só o que ele diz. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Não se colhem figos dos espinheiros e nem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Jesus já começa comparando o ser humano a uma árvore, né? Tem a árvore que produz bons frutos e a árvore que produz maus frutos, a depender da qualidade do que temos em nosso coração, no nosso espírito, produziremos ações correspondentes ao nível evolutivo que já estamos. Então, Jesus, foi o maior pedagogo que pisou aqui na Terra, utiliza esse recurso de comparar com a árvore. Olha, se nós ainda não temos evolução, ainda não crescemos em inteligência e moralidade na mesma proporção, como nós vamos produzir bons frutos? Porque, veja, às vezes a pessoa é muito inteligente, tem bastante conhecimento, mas a moralidade ainda não acompanha, né? E o mais importante que nós precisamos agora é a nossa reforma íntima, fazer a nossa reforma íntima, buscar não só conhecer o Evangelho, como nós estamos estudando aqui, mas também colocar em prática as virtudes cristãs trazidas por Jesus. Então, é urgente que a gente empreenda esforços no autoconhecimento, para que a gente se conheça, nos reconheçamos ainda como a árvore que ainda fornece esses maus frutos por conta das nossas imperfeições, para que a gente identifique os nossos equívocos e assim possamos nos transformar nessas árvores que produzem os bons frutos. É claro que é um processo, estamos todos trabalhando
para nos melhorarmos. E é importante que, principalmente agora, nesse momento de transição planetária, a gente se empenhe cada vez mais na nossa transformação interna. E aí, Kardec traz mais um trecho do Evangelho que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a 20. Olha o que ele diz. Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. Vocês o reconhecerão por seus atos. Por acaso se pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos ruins, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vocês a conhecerão pelos seus frutos. Interessante quando ele fala aqui, né, que uma árvore, a gente já viu essa parte, que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins e uma árvore má não pode produzir bons frutos. E ele diz que toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então, o que será que Jesus está falando aqui para a gente? Porque já sabemos que ele compara a árvore a nós, aos nossos corações. E quando ele diz que a árvore má não pode produzir bons frutos e ela será cortada e lançada ao fogo, ele está falando essencialmente da lei de causa e de efeito, né? Causa e efeito. Tudo que fazemos de uma forma equivocada gera não punição, mas responsabilização. Não é lei de ação e reação. Deus não é um Deus vingativo. Ah, eu matei, então na outra vida eu vou ser assassinado. Não é isso, não é esse tipo de justiça divina que se faz. O Pai, ele nos faz, nos responsabiliza no limite do necessário, para que a gente se arrependa, aprenda e busque se empenhar na nossa transformação. Coitados de nós, se Deus decidisse punir a gente por cada ato equivocado que a gente faz. A gente não ia suportar. O que Deus quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Ou em outras palavras, ele quer que a gente se reconecte com as leis divinas que já estão em nossa consciência. Despertemos e busquemos fazer a nossa transformação para que possamos prosseguir, seguindo a nossa jornada evolutiva e nos tornarmos melhores. E assim caminharmos para sermos espíritos angélicos, espíritos crísticos, trabalhar realmente junto com o Pai, alcançando a perfeição. Então, e com relação ao nosso tema, ele começa a falar aqui, né, que Jesus recomendou: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos que roubam. Vocês reconhecerão pelos seus atos. Eu vou segurar aqui porque Kardec vai fazer um comentário mais à frente sobre isso, e a gente já trabalha essa parte com os comentários do codificador. E aí, no item 3, nós temos aqui o Evangelho também de Mateus, nos capítulos 24, 13, 23, 24 e Marcos, no 13, tá? Ele diz assim: Jesus disse: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo: sou o Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém disser o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, pois irão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então, vamos ver o que é que Kardec comenta com a gente sobre isso? Olha só. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, e por isso as palavras profecia e predição tornam-se sinônimos. Então, muita gente, às vezes a gente pensa que os profetas são aqueles que possuem o que a gente conhece na doutrina como a mediunidade profética. A mediunidade profética é aquela pessoa que tem a capacidade de prever o futuro de uma forma, mas esse futuro que abala toda uma sociedade ou todo o planeta. Jesus, ele conseguia ver
o futuro de uma forma muito clara, tanto que a gente tem a parte do sermão profético. Ele fala muitas coisas que aconteceriam, de fato, que viriam, ele fala muito sobre isso. E aí, a gente acabou relacionando que os profetas são apenas as pessoas que fazem profecias. Tem essa ideia de que o profeta é só quem tem mediunidade profética. E Kardec diz aqui que não, ó, que no sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado muito maior do que isso. Não é só você ficar fazendo profecias. Os profetas, olha o que ele diz, são seres enviados por Deus com uma missão de instruir os homens e de revelar a eles a verdade do mundo espiritual. Então, veja, uma pessoa pode não ter a mediunidade, né, de profecia, a mediunidade profética, mas se ele vem com uma missão de instruir as pessoas, de elucidar sobre vários aspectos do plano espiritual, ele é sim um profeta. Esse é o sentido evangélico da palavra profeta, ampliando dessa ideia que nós temos de que o profeta é só quem tem uma missão. Não. Aí ele diz: assim, um homem pode ser profeta sem fazer profecias. E essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Então, os judeus já entendiam que profeta não era essa pessoa que tinha mediunidade, era a pessoa que tinha uma missão. Ele foi enviado realmente por Deus para nos instruir, para nos conduzir, para trazer realmente ensinamentos espirituais para nós. Ele fala: eis porque, quando Jesus foi levado à presença do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciões, que ali estavam reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo profetiza e diz quem foi que lhe bateu. Entretanto, existiram profetas que previram o futuro. Claro, não é que dizer que por você ter uma mediunidade profética, você não é um profeta, você não tem a missão, não necessariamente. Tem pessoas que têm já a sua missão, vêm em nome do Pai com uma missão e têm a mediunidade, normal. Entretanto, existiram profetas que previram o futuro, por intuição ou por revelação de espíritos superiores, com a finalidade de prevenir os homens. Como suas visões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi considerado como sendo um dos atributos que os profetas precisavam possuir. E já sabemos que não, que o profeta é aquele que vem com uma missão divina, de instrução, de instruir uma sociedade, de instruir a humanidade, de trazer as luzes do nosso Pai para a Terra. Pode ser que ele tenha a mediunidade profética ou algum outro tipo de mediunidade? Pode ser que sim, mas esse não é um requisito essencial de uma pessoa, de um espírito missionário, que, na verdade, o profeta ele é um espírito missionário, ele vem mesmo com essa missão de trabalhar em nós as questões do espírito, vem nos instruir, nos elucidar, nos iluminar. E aí ele segue no item 6 falando dos prodígios dos falsos profetas. Porque ele diz assim: Jesus advertiu: surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Aí Kardec diz: esta advertência alerta para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No estudo dos textos sagrados, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que se situam fora das leis da natureza. Realmente, até antes da doutrina começar a estudar os fenômenos mediúnicos, muitos deles eram considerados milagres, né? Assim, quem podia ver espíritos, ai meu Deus, o que é isso? É uma coisa fora do comum, é um milagre que está acontecendo, é um fenômeno de materialização, de evidência, enfim, esses fenômenos, antes de serem realmente trabalhados de uma forma muito séria pela doutrina espírita, eram considerados milagres, prodígios. Sendo obra exclusiva do Criador, essas leis somente podem ser alteradas se assim ele o quiser. O simples bom senso nos diz que Deus não daria a seres malvados e inferiores um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem suas leis. Cristo não pode ter aprovado tal princípio. Pelas palavras de Jesus, o espírito do mal teria o poder de fazer prodígios, pelos quais até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então, de uma forma equivocada, se a gente interpreta isso aqui ao pé da letra, a gente quer dizer então que o Cristo está dizendo que pessoas ruins poderiam, espíritos malignos, poderiam fazer milagres e assim enganar até mesmo se fosse possível os escolhidos.
E ele tá dizendo aqui que Jesus não poderia ter dito esse tipo de coisa, de forma alguma. Se Deus criou as leis, como é que ele iria se equivocar se Deus é perfeito? Deus é perfeito em em todos os seus atributos. Ele é magnânimo, então ele não poderia se equivocar. Tipo, um espírito ruim, um espírito maligno iria poder fazer milagres a ponto de enganar a todos. Ele diz: disso resulta que se o espírito do mal pode fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são obras exclusivas dos enviados de Deus. Assim, esses fenômenos nada provam, pois nada distingue os milagres que são feitos pelos santos dos milagres que são feitos pelos demônios. Portanto, é preciso procurar um sentido lógico nas advertências de Jesus. Então, vamos entender o que é que Jesus realmente queria falar para a gente? Ele fala aqui: aos olhos do povo menos esclarecido, todo fenômeno cuja causa é desconhecida é um milagre. Nós sabemos disso. Aquilo que a gente não consegue explicar, a gente chama de milagre. Só que uma vez conhecida a causa, o fenômeno passa a ter uma aplicação mais natural. Assim, os fatos sobrenaturais vão diminuindo à medida que a ciência começa a explicar os fatos. Ele diz: em todas as épocas, os homens exploraram certos conhecimentos que os habilitariam a executar uma suposta missão divina ou usufruir de um poder supostamente sobre-humano. Faziam isso por ambição e pelo desejo de dominação. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-lo, eis porque o seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de realizarem o que algumas pessoas consideram prodígios não é sinal de uma missão divina, visto que pode ser o resultado de conhecimentos que qualquer um pode adquirir ou de uma faculdade orgânica especial, que que podem acompanhar tanto o mais digno quanto o mais indigno. O verdadeiro profeta se caracteriza, se reconhece por características mais sérias e que são exclusivamente de ordem moral. Então, antigamente, a gente pensava que os profetas se destacariam apenas por fenômenos, milagres. Só que, como ele diz, à medida que a ciência progride, ela começa a explicar alguns fenômenos da natureza, esses milagres deixam de ter esse tom maravilhoso, porque a ciência passa a explicar. E com o advento do Espiritismo, que passou a explicar de uma forma contundente os fenômenos mediúnicos, aí é que o negócio parou mesmo, porque quem estuda a mediunidade é, já sabe que a mediunidade ela é uma faculdade orgânica, ou seja, meus amores, um médium não é porque ele é um médium que ele tem uma grande moralidade, a gente se equivoca com isso. Ao contrário, como a gente vê muitas pessoas falando, o médium é o maior dos devedores. Tenham compaixão dos médiuns, eles não são profetas, eles são os mais devedores e precisam dessa faculdade para o seu processo evolutivo. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Separem isso para vocês não serem enganados por esses falsos profetas. O verdadeiro profeta se reconhece por uma moral ilibada. É uma pessoa que pratica a lei de amor, de justiça, de caridade, que vem com a sua missão e não busca se aparecer, não busca as glórias do mundo. Ele está aqui porque ele está cumprindo uma missão trazida por Deus para ele, com todo o amor, com todo o carinho, em favor da humanidade. Ele se sacrifica, ele se abnega em favor do outro. Então, esse é o verdadeiro profeta. Eu acho esse capítulo extremamente importante. A gente não tem tempo de estudar ele todo aqui, mas eu recomendo, façam a leitura hoje, capítulo 21. Leiam esse capítulo com cuidado, com bastante atenção, porque é um tema bastante atual. Nós estamos na transição planetária e, claro, que aparecerão esses falsos profetas para nós. E nós precisamos atentar as características morais dessa pessoa. Essa pessoa pratica realmente a lei de Deus, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade, como é que ela se comporta perante os seus semelhantes, perante a sociedade? É isso que precisamos analisar, tá bom? E vamos encerrando por aqui. Desde já eu agradeço a todos pela companhia e vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre querido. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de realizarmos esse Evangelho em nosso lar. Rogamos as suas bênçãos, Senhor, que se derrame sobre cada um de nós, sobre os nossos amores, sobre o nosso lar. Que nosso lar, Senhor, seja envolvido por teus fluidos salutares.
que a nossa água possa ser fluidificada, que os irmãos que aqui se encontrem, encarnados e desencarnados, possam ser amparados pelos teus benfeitores, Senhor, em todas as suas necessidades. Envolve o nosso planeta Terra e, em especial, o nosso Brasil, em tuas santas energias, para que tenhamos, Senhor, uma semana de paz, uma semana de tranquilidade, de tolerância, de paciência, de respeito. Fica conosco, Senhor, nos envolve, ilumina as nossas consciências e faz morada em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos amigos, nos vemos em breve. Até lá!